Olá, bom dia! Aqui é a Alessandra Ferreira, do Amor à Palavra, e é com muita alegria que estamos juntas hoje, em mais um dia, para meditarmos na Palavra do Senhor, dentro do nosso cronograma de leitura bíblica anual, né? Hoje nós estamos fazendo a leitura de Gênesis, no capítulo 25 ao capítulo 27, e é muito importante que você leia essa passagem, leia esses capítulos, né, para que Deus venha falar ao seu coração algo assim exclusivo a você, que Deus quer revelar na tua vida através da palavra dele. Porque é importante você não ficar apenas com os áudios, mas você ler a palavra e deixar Deus falar ao seu coração, né? Mas nós estamos aqui juntas para que eu possa compartilhar com vocês algo dentro dessa passagem que o Senhor ele vem nos ensinando, o Senhor ele vem, né, trazendo ao nosso coração e juntas nós vamos aqui aprender um pouco mais da palavra de Deus. Os capítulos de hoje a qual nós lemos, né? Nós vamos aprender bastante sobre a vida de Isaac, né? Sobre a vida de Isaac, de Rebeca, de Esaú e Jacó, seus filhos. E, e assim, se nós formos voltar um pouquinho na leitura, ainda um pouco dentro da leitura de ontem, lá em Gênesis, no capítulo 24, nós vamos ver o encontro de Isaac com Rebeca. Abraão já estava velho, próximo à morte, e ele então pede que o seu servo encontre uma esposa para o seu filho Isaac, porque ele não queria que Isaac se casasse com uma daquelas mulheres daquela terra onde ele habitava, mas queria que fosse, né, encontrada uma mulher no meio da sua parentela, uma pessoa que tivesse, né, a mesma crença, os mesmos princípios. E então aquele servo vai e assim, de uma maneira tão linda, né? Você que leu lá Gênesis 24, nós vemos a história de como Deus direcionou todas as coisas para que Rebeca fosse encontrada, né? Ele fez ali um propósito diante de Deus, né, que aquela mulher a qual servisse água a ele, aos seus camelos, uma mulher que fosse hospitaleira, que fosse gentil, né? E assim essa seria a escolhida, e Deus direcionou todas as coisas, e Rebeca, então, eh, vai ali, encontra-se com Isaac, e ela se torna sua esposa. Então, assim, é algo tão lindo no capítulo 24, o encontro dos dois, a forma como eles se conheceram e o casamento entre esses dois. Então, eu falo que Isaac e Rebeca é um exemplo para nós de um casamento que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Por que deu errado? Nós vamos aprender hoje um pouco sobre isso. Eu vou tentar ser bem breve em minhas palavras, para o áudio não ficar muito extenso. Mas Isaac e Rebeca começou muito bem. Foi um casamento que começou muito bem. Foi muito direcionado por Deus e tinha tudo para dar certo. Mas aí a gente vai ver que algumas situações que eles permitiram entrar no casamento foram trazendo assim brechas para que o inimigo entrasse e o casamento fosse abalado e os relacionamentos dentro do lar fossem fragilizados. Lá em Gênesis 26, já dentro da leitura de hoje, nós vamos ver quando Isaac ele vai habitar em Gerar, e ali no Gênesis 26, no versículo 7, nós vemos que ele mente acerca de Rebeca ser sua esposa. Ele fala a palavra que ele temia dizer que ela era sua esposa, e ele então mente dizendo que ela era sua irmã, ali diante de Abimeleque, do povo dos filisteus, o povo a qual ele estava indo habitar na terra deles. E ele mente. E nós vemos que Isaac ele repete o mesmo erro do seu pai Abraão, porque Abraão também mentiu em algumas ocasiões que Sara era sua esposa, também mentiu que Sara era sua irmã. E aqui, quando Isaac mente que Rebeca é sua irmã, é sua esposa, e diz ser sua irmã, nós vemos o quê? Se nós formos olhar, porque muitas vezes nós condenamos Rebeca por ela ter mentido e por ela ter tido esse favoritismo, né, em torno dos filhos. Mas Isaac aqui,
ele erra, porque a mentira, irmãos, irmãs, minhas queridas mulheres, a mentira, ela não pode resultar em nada bom. Nós temos que entender que a única coisa a qual a Bíblia atribui paternidade ao nosso inimigo, ao diabo, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Se nós mentimos, nós estamos abrindo brecha para o pai da mentira entrar na nossa vida. E Isaac, quando ele mente acerca dessa questão dela ser sua esposa, o que acontece? Ele quebra a confiança de Rebeca. Rebeca com certeza se sente altamente fragilizada e desprotegida pelo seu esposo. A função do marido é proteger a esposa. A função do marido é amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E quando ele mente acerca disso, ele deixa ela vulnerável. Porque quando Rebeca estivesse ali no meio daquele povo, no meio dos filisteus, e ela não sendo afirmada como sua esposa, ela estava sujeita a qualquer situação, né? A algum homem se aproveitar dela e ela se sente fragilizada e ela se sente desprotegida. Então é muito grave quando essa primeira falha entra no casamento, a mentira entra no casamento. Isso vai desencadear uma série de problemas dentro do lar. E então nós vemos que após ele ter mentido e após ele não ter se arrependido e não ter tido ali uma comunicação com a sua esposa, com Rebeca, não tivesse, porque mentir, errar, minhas queridas, acontece, né? Às vezes nós erramos, às vezes nós também mentimos, mas é importante nós olharmos para dentro de nós e nos arrependermos o quanto antes, e nós pedimos perdão, e o Senhor, ele sempre tem perdão para nos conceder, quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Mas nós vemos que não houve arrependimento da parte de Isaac. E ele quebra a confiança de Rebeca. E o que que Rebeca começa a fazer? Ela começa a ouvir atrás da porta. E é muito sério porque Rebeca ela começa a ouvir atrás da porta e nós vemos a atitude dela já no capítulo de número 27. Lá no versículo 5, quando ela ouve a conversa de Isaac com Esaú, a qual ele abençoaria Esaú, né? Ele estava próximo a morrer, e então Isaac pede que Esaú vá e faça uma caça, prepare para ele um guisado, porque ele iria o abençoar e morrer. E Rebeca, ela ouve essa conversa atrás da porta e corre, chama Jacó e faz, né, com que Jacó engane o seu pai, assumindo o lugar de Esaú, faz de tudo para que o seu pai, já velho, não podendo enxergar muito bem, acreditasse que Isaac era então Esaú e o abençoasse no lugar do seu irmão mais velho, do seu primogênito. Sabemos que eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. E então nós vemos como que aquela mulher que se demonstrou assim uma mulher tão perfeita para ser esposa de Isaac, quando o servo a encontra ali com tantas qualidades, como que essa mulher se tornou esta mulher que mente, que escuta atrás da porta, que engana, mas tudo foi desencadeado pela mentira que entrou no casamento, por ela ter se sentido fragilizada e desprotegida pelo seu marido. Então nós vemos que ela então sofre graves consequências, porque não tem como a mentira, eu já disse no começo do áudio, a mentira acarretar em nada bom. E, e ela mente, ela engana. Isaac acredita que Jacó era Esaú e o abençoa no lugar do seu filho mais velho, mas nós vemos a triste realidade, porque Esaú, quando descobre toda a enganação, quando descobre tudo o que havia acontecido, Esaú fica tomado de uma fúria, de uma raiva muito grande, e Isaac é obrigado a fugir da sua terra. Isaac é obrigado a fugir, porque senão Esaú o mataria. E então Isaac vai embora para morar na casa de Labão, né? Sua própria mãe o orienta a fazer isso, mas nós vemos assim uma tristeza, porque aquela mulher, ela vê no mesmo dia, ela perde os seus 2 filhos.
por causa de uma atitude impensada dela. No mesmo dia, ela perde Esaú, que vai embora, se afasta de Deus, se casa com mulheres estrangeiras. E no mesmo dia, ela vê o seu filho preferido, Isaque, indo embora, morar com Labão, seu irmão, e ela morre antes de ver o seu filho preferido voltar para casa. Então é muito triste essa realidade. E é muito importante nós aprendermos com essa história para nós não deixarmos a mentira entrar no nosso casamento, para nós não deixarmos que a mentira tome lugar no meio da nossa família, porque não tem como acarretar em nada bom. É muito importante nós aprendermos com esta lição, porque é muito importante nós não sermos precipitadas como Rebeca foi, ouvindo atrás da porta e correndo e chamando seu filho para assumir o lugar do filho mais velho. Nós devemos ser ponderadas, nós devemos esperar, nós devemos orar. Nós devemos ter uma comunicação com o nosso esposo dentro da nossa casa. Então, a meditação que eu quero deixar para vocês hoje, para nós aqui hoje, que nós possamos aprender a não deixar pequenas pedrinhas afetarem o nosso relacionamento. Não deixar que o inimigo tome espaço no nosso lar, na nossa casa. Mas nos posicionarmos como mulheres de Deus, nos posicionarmos como a mulher que Deus nos desenhou para sermos dentro da nossa casa, aquela que edifica, aquela que auxilia. E ainda que o nosso esposo tenha atitudes erradas, que nós possamos nos colocar em posição para que, através da nossa vida, eles venham ser santificados, eles venham voltar ao caminho aonde eles erraram e pedir perdão, e assim o Senhor venha abençoar a nossa casa. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar. Eu quero deixar bem claro o que aconteceu, né, ali nesse relacionamento familiar, aonde eles erraram, aonde eles falharam, para que não venha acontecer na nossa casa. Amém? Que Deus ele venha falar ao seu coração e que você, mulher, que ouve esse áudio hoje, venha aprender com essa história, para que a sua família, para que o seu lar não venha ser desestruturado como esse foi. A bênção do Senhor sobre Jacó permaneceu, porque Deus tinha uma promessa na vida dele, mas as consequências da mentira, do engano, as consequências essa mulher colheu. E nós não queremos consequências como essa para nossa casa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia e que você fique conosco nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém.